Quando os colonizadores portugueses apontaram em territórios brasileiros no século XVI, encontraram um mundo desconhecido, numa floresta de novidades. Entraram em contato com seres fantásticos que povoam o imaginário dos povos indígenas. Em cartas escritas em 1560, o padre José de Anchieta mencionava a presença de seres como Curupira, Boitatá e Ayanguá. E numa dessas cartas, Anchieta escreveu: "É coisa sabida, e pela boca de todos, corre que há certos demônios que os Brasis chamam Curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, e dão-lhe açoites, machucam-nos e matam-nos. E são testemunhas disso os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Olá, eu me chamo Caleb. Eu sou do Rio Branco, no Acre, um lugar que esconde muitos mistérios sobrenaturais. E eu confesso que nunca vi nada fora da realidade. Mas me pergunto todos os dias, a ficção pode fazer parte da realidade? O que é imaginação, invenção ou ficção? E o que é real nesse tão vasto universo? Existiram criaturas de outro mundo capazes de caçar e matar seres humanos por misteriosos motivos? Quais mistérios ainda habitam na escuridão do universo? Pelo mundo, existem diversos relatos de pessoas atacadas misteriosamente em matas e florestas por seres de aparências aterrorizantes e desconhecidas, possuindo poderes e forças nunca imagináveis. Afinal, de onde viriam essas misteriosas criaturas e quais seriam seus objetivos? O relato a seguir descreve uma dessas misteriosas e aterrorizantes situações. Este fato aconteceu no Alto Rio Purus e me foi relatado por uma vizinha de longa data, a Dona Conceição, que é natural de Sena Madureira, no estado do Acre. E eis a história do Curupira, o demônio das matas. Nos barcos a vapor que circulavam nos rios do Alto Amazonas, também chamados de batelão, e que transportavam produtos nativos da região, existiam 2 foguistas responsáveis por alimentar as caldeiras a vapor das embarcações, e existia o foguista principal, o qual era chamado de primeiro foguista, e o seu substituto, que era chamado de segundo foguista. Essas embarcações, com uma tripulação típica de 16 homens, nos tempos dos anos 1950, percorria parte da bacia amazônica, na fronteira dos estados da Amazonas e do Acre, sendo que atracavam em muitos trapiches, pequenos portos, localizados ao longe do rio Purus, tendo a sua base na cidade de Boca do Acre. Em uma dessas embarcações, existia um homem chamado Isaac, apelidado de Segundo, pois possuía o cargo de segundo foguista. Isaac era natural do estado do Ceará, tinha estatura média, a pele clara, cabelo de um loiro pálido e os olhos esverdeados. Ele veio, como muitos nordestinos, para a região amazônica, ser soldado da borracha e trabalhar nos seringais do rio Purus. Era inteligente e a sua experiência de seringueiro o transformara em um grande conhecedor da floresta, e tinha também uma característica comum a todos os nordestinos que desbravaram a Amazônia durante o período áureo da borracha: a coragem. Barcos a vapor que circulavam em tempos antigos no rio do Alto Amazonas, inclusive o rio Purus. Isaac tinha um costume que adquiriu
ao longo do tempo em que trabalhava nas embarcações. Onde as embarcações apontasse, ele pegava o seu rifle de caça e saía para praticar a sua paixão, caçar. Podia ser dia, noite ou madrugada, não importava. Ele perguntava ao encarregado da embarcação quanto tempo o barco ficaria parado. E depois de obtida a resposta, ele entrava na floresta adentro, em busca de alguma caça, e quase sempre trazia. Em certa viagem, quando o batelão se aproximava de Pauíne, por volta de 5h30, foi avistado um melancial. E ficou decidido que 2 tripulantes voltariam para recolher algumas melancias. Um dos homens foi destacado, o Moisés. Ele era um bom remador. E o outro, seu voluntário, era o Isaac, que pegou seu rifle e a sua faca de caça e retornaram à plantação de melancia. E chegaram lá, começaram a encher a canoa com a fruta. E depois, o Isaac combinou o horário com Moisés para o seu retorno. E saiu batendo o mato. Só que desta vez, ele não voltou mais. Quando Moisés retornou à embarcação, causou surpresa a sua volta tarde da noite e sem o Isaac. E apesar de tarde da noite, eles manobraram o batelão para o melancial e, ao chegar, iniciaram a busca dando tiros para o ar, batendo nas árvores com terçados e gritando pelo Isaac. E isso durante toda a madrugada. E após muita busca pela mata, o Isaac foi finalmente encontrado com a luz opaca do amanhecer das 5 da manhã, e ele estava em estado deplorável. Aparentemente havia sido arrastado pelo mato, tendo a roupa toda rasgada, e estava muito ferido, com o peito e braços com cortes profundos, estando também bastante ensanguentado. A sua perna esquerda estava visivelmente quebrada e respirava com dificuldade e estava desfalecido. Isaac foi então levado para o batelão e durante o percurso foi solicitado um médico do Rio Branco, pois o seu estado era gravíssimo. E se fosse outra pessoa, talvez tivesse morrido naquela situação. Porém, o Isaac resistia. E durante todo o seu sofrimento, ele gemia e falava palavras desconexas. Estava transtornado e, ao chegar, foi sedado, ficando vários dias sob efeito de medicamentos. E quando ficava lúcido, ele chorava e às vezes gritava desesperadamente e não queria ficar só. Pedia pelo amor de Deus que não o deixasse sozinho. Ele não era mais o mesmo. Havia perdido a coragem e seus amigos faziam uma vigília para não deixá-lo à noite. E a dona Conceição me disse que em algumas ocasiões ficou abraçado com ele para tentar acalmá-lo, sendo que nesses momentos ele ficava repetindo o seguinte: "Eles vêm me buscar, eles vêm me buscar." E os companheiros lhe falavam: "Calma, Isaac, quem vem te buscar? Nós estamos aqui com você." Toda noite ele pedia sempre para rezarem com ele, e eles o faziam. Essa situação chegou até o conhecimento do proprietário da empresa, que enviou uma pessoa para tratar dele, mas não adiantou. Meses se passaram, e os homens voltaram à rotina, e sempre alguém ficando com Isaac durante todo o tempo, e ele se recuperando, ainda assustado e falando em voltar para o Ceará. Após se recuperar parcialmente, em uma tarde, o Isaac resolve contar a sua versão do acontecimento, o que atraiu a atenção de todos. Ele disse que ao carregar a canoa, ele foi caçar, rompeu a floresta adentro e encontrou uma trilha feita por queixadas, porcos do mato,
utilizada pelos animais da região, que acabava em um pequeno riacho, onde havia muitas árvores de buriti, palmeira nativa. Senti que estava sendo observado, mas não me importei, pois no mato essa sensação é normal. Me posicionei para esperar alguma caça, porém nada apareceu. Resolvi voltar pela mesma trilha, e no meio do caminho de volta, eu percebi que estava sendo seguido, e voltei com o rifle em posição de tiro, e pude ver a uns 20 passos o que parecia ser um homem bem mais alto que o normal. O seu andar era pesado, pois ele se moveu na minha direção. Eu deixei que ele se aproximasse, mas então eu pude observá-lo melhor. Tinha olhos vermelhos, as suas feições eram cadavéricas, os seus braços eram bem mais compridos que o normal, mãos e pés enormes, e o seu corpo todo coberto de pelos. Então eu atirei. Descarreguei o rifle, e não posso ter errado de tão perto. Então, joguei a arma e saquei a faca. Estava apavorado com o medo que eu nunca sabia que tinha. Eu pensei, vou morrer, mas eu levo esse desgraçado junto comigo. E qual foi a minha surpresa quando a minha mão com a faca e tudo atravessou o corpo daquele maldito e eu fui agarrado. Tentei várias vezes acertá-lo em desespero, com sentimentos de pavor e raiva. Então percebi que aquilo era uma aparição. E eu, sendo arrastado e massacrado, eu gritei que Deus me ajudasse. Lutei, rezei, gritei até perder a voz. E a criatura me sacudia, batia, enfiava as suas garras em meu corpo e eu não conseguia atingi-la. Tentava esfaqueá-lo e acabei assim como vocês me encontraram, quase morto. Essa foi a história de um homem de carne e osso que enfrentou com muita coragem, nos confins da selva amazônica, uma aparição, sabe-se lá de onde. Isaac, o cearense corajoso, ele viveu para contar a sua história. Agradeci a dona Conceição, esposa do meu falecido vizinho, o seu José Antunes, ex-veterano da rota de navegação do alto do rio Purus, pelo relato, e fui para casa recontar a história para os meus filhos. A história de Isaac, o foguista. Bem, fatos como esse já se repetiram pelo mundo todo desde tempos antigos, como descrito no relato acima. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Irene, tenho 36 anos e hoje trago alguns causos assustadores. E esse primeiro causo aconteceu comigo e com a minha prima Genilda. A minha tia Mara morava na mesma casa há anos. Ela tem 3 filhos, sendo a mais nova próximo da minha idade. Sempre fomos bem amigas e ela sempre dormia em casa e ficávamos brincando até tarde. Mas uma vez foi muito diferente. O irmão mais velho dessa minha prima, ele ganhou o Nintendo 64 com alguns cartuchos. Aquilo era o máximo. Eu nunca tinha visto gráficos tão avançados. Eu morava em um sítio na época e resolvi pedir para minha mãe deixar eu dormir lá, na casa dessa minha prima, que era bem longe. Ela deixou de boas. Eu cheguei lá, a gente brincou o dia todo e depois arrumamos tudo para jogar no videogame à noite. A sala dela era assim, uma porta frente à outra, e sendo uma janela na parede esquerda, e o sofá na frente da janela, e a TV na frente. Viramos um sofá de frente para o outro,
pois ficava melhor para dormir. E nessa época, ela tinha um cachorro enorme, que era uma onça de bravo, uma mistura de pitbull com alguma outra raça, e o portão dela era todo gradeado e não tinha muro. Deu uma certa hora da noite e a cachorrada começou a latir e a uivar feito loucos. E não demorou muito e o cachorro dela entrou na onda também. Aquilo foi deixando a gente com medo. Eles latiam cada vez mais alto, como se estivessem competindo. Aquele bairro não era um bairro perigoso, pois morávamos em uma roça, interior brabo mesmo. Então, não fazia sentido aquela latição toda. Talvez fosse um cavalo ou algum boi que passou por ali. Então resolvemos olhar pela janela para ver se tinha alguém e assim avisar o meu primo mais velho para ele tomar alguma providência. Bem, não tinha nada. O cachorro latia alucinado no portão, olhando para um lado da rua. E não demorou muito, e logo veio um cão enorme no portão. Eu acho que era um lobisomem pelo tamanho e as características, eu não sei. Isso porque ele era enorme, todo preto. E o mais esquisito é que ele tinha olhos amarelos e brilhantes. Ele não ficava de quatro, mas também não ficava em pé. Andava corcunda. Era muito bizarro. O cachorro dela continuava latindo e aquele bichão se aproximando. E quando ele chegou no portão, dava um pouco mais da metade da altura total, e o cachorro da minha prima virou um nada perto daquilo. Ele começou a recuar e parou de latir. Então, ele foi perto da coisa, e aí recuou para o fundo do quintal, correndo e chorando, e ficou lá. Eu nunca tinha visto uma criatura daquela. A coisa ficou parada lá e começou a encarar a janela que estávamos virada para a rua. Então a fechamos e corremos para a cama da minha tia, e aquilo foi horrível. No outro dia, o cachorro ainda estava totalmente abatido e parecia traumatizado. E nunca mais eu dormi na casa dessa tia. Esse próximo caso não ocorreu comigo, e sim com a minha tia Claudete, irmã da minha tia Mara. Bem, quando éramos crianças, eu e as minhas irmãs às vezes dormíamos na casa da tia Claudete, que era na roça e não possuía energia elétrica. Ela sempre nos contava os seus causos de aparição que ocorriam por aquelas bandas, e nós ficávamos apavoradas só de ouvi-la contar. Esse próximo caso se passou com a minha tia Claudete, e eu narrarei os fatos com as palavras da minha tia para melhor entendimento. Vou contar uma história verdadeira que aconteceu comigo após sair do trabalho. E quando me lembro, me dá arrepio em todo o meu corpo. Eu saía do trabalho por volta das 19h30 e levava mais ou menos 20 minutos do trabalho até atravessar uma ponte que passa sobre o Rio São Francisco, na cidade de Pedra de Maria da Cruz, em Minas Gerais. Em um dia muito frio e chuvoso, estava eu indo atravessar a ponte sobre o Velho Chico, quando olhei e vi que tinha um rapaz parado no meio da ponte. Não era um rapaz comum. Ele usava um sobretudo preto, uma capa vermelha, um chapéu preto e fumava charuto. Olhei para os lados e para trás e vi que não tinha ninguém para atravessar junto comigo, pois sempre tem um pessoal atravessando neste lugar. Quando vi, parei e fiquei com muito medo,
Rezei e pedi a Deus que me guardasse naquele momento, pois eu senti um pressentimento muito ruim no trajeto. Então, comecei a atravessar a ponte e quando olhei para frente, eu vi uma mulher, eu indo e ela vindo empurrando um carrinho com uma criança e estando ela na chuva e a sombrinha no carrinho da criança. Aí tomei coragem e agradeci a Deus, pois eu e ela nos encontraríamos justamente onde o rapaz estava parado. E passando pelo rapaz, olhei para ele, mas ele nem se mexeu. A mulher com a criança no carrinho estava com a cabeça baixa e também não me viu. Bem, outro fato estranho foi que quando eu olhei para o carrinho, eu percebi que não havia criança nenhuma ali. A mulher simplesmente empurrava um carrinho vazio com uma sombrinha pendurada nele. Então, andei bem depressa e dei uma virada para trás para ver se a mulher havia passado normalmente perto do rapaz, e foi quando eu levei um susto. O rapaz estava no mesmo lugar e a mulher havia desaparecido em fração de segundos. Achei tudo tão apavorante, pois quem conhece a ponte do Velho Chico sabe que ela é muito grande e leva no mínimo uns 10 minutos para atravessá-la a pé. Quando cheguei no ponto de ônibus, para esperar o ônibus até Januária, uma cidadezinha ao lado de Maria da Cruz, eu rezei novamente agradecendo a Deus, pois na minha opinião, ele mandou aquela mulher esquisita para que o rapaz não me enxergasse. Hoje, quando lembro, ainda sinto um arrepio e me recordo muito bem desse caos. Eu continuo atravessando a mesma ponte até hoje, e quando o dia está frio e chuvoso, eu me recordo nitidamente do que aconteceu naquele dia, mas hoje eu não tenho mais medo. Porém, o Rio São Francisco é cheio de lendas e mistérios, e muitos afirmam que ali é a morada de uma criatura chamada Caboclo d'Água. Bem, esse próximo caso aconteceu com o avô da minha tia Claudete em meados da década de 1960. Nessa época, ele morava em um sítio no Brejo do Amparo, em Minas Gerais, bem na divisa com Januária. E naquele tempo era comum os trabalhadores da roça se encontrarem logo depois do jantar e do banho em uma venda, dessas vendas de sítio muito simples e com iluminação de lampião, para beberem um pouco e jogarem cartas. O meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos, e quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu só. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo, e já era lá pelas 1h30 da madrugada. E atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo, mas eram muitos cachorros. E foi quando, de repente, todos os cachorros pararam de latir, todos ao mesmo tempo. Era como se tivesse fechado uma torneira aberta. Era muito estranho. Nessa hora, o cavalo empacou, e mesmo meu avô tentando na espora, o cavalo não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, tinha uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não haviam bois puxando o carro. Era somente o carro de boi com o cabeçalho, uma espécie de vara que é ligada aos bois, levantando e descendo, como se tivesse algo invisível puxando.
Vinha devagar, sem fazer nenhum barulho, e quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. E foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. Então, ele fez o sinal da cruz e passou a mão também, fazendo o sinal da cruz na crina do cavalo. E nessa hora, o cavalo saiu em disparada, correndo tanto que passou até a entrada do sítio, quase chegando no outro bairro. No outro dia, o meu avô contou sobre o acontecimento a outras pessoas, e alguns lhe disseram que uma mulher havia sido assassinada nessa estrada de mato no ano de 1897. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata, inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer, no final da tarde. E também o misterioso diabinho do barreiro, uma criatura vermelha de chifres que aparecia na estrada. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou naquele trecho da estrada, nem de noite e nem de dia. E quando meu avô tinha que passar por lá, ele tinha que usar outro cavalo ou ir a pé. Bem, por que será que os cães pararam todos de latir ao mesmo tempo? E o que estava puxando aquele carro de boi misterioso? Acho que nunca saberemos. Boa noite e vão dormir logo, gente. A minha bisavó e o meu avô contam que há muitos anos atrás eles moravam em uma fazenda no interior do Paraná. A família era grande e cada dia era vez de um buscar água em um poço que ficava próximo a um campo, aonde havia uma cerca com alguns gados. A minha bisavó conta que nem ela e nem os irmãos mais velhos permitiam que os irmãos mais novos fossem sozinhos, sem a companhia de um adulto. O meu avô, com seus 12 anos de idade, não gostava de ser protegido e já queria se tornar um homem. Até que um dia a minha bisavó não se sentia bem. E ela estava sozinha com o meu avô e os irmãos mais novos em casa. Os filhos mais velhos trabalhavam na fazenda para colher o plantio. Ela, não tendo muita opção, pediu para o meu avô, que era o mais velho dos irmãos que estavam presentes em casa. Ela pediu para ele buscar um pouco de água. Ela logo lhe explicou um outro caminho, um pouco mais longe, mas que daria para outro poço. Mas o meu avô, muito teimoso, a desobedeceu e foi para o poço mais próximo. Chegando lá, ele viu uma garota atrás da cerca, onde ficava o gado. Todos que passaram por essa experiência, inclusive os irmãos e o tio do meu avô, relatam que essa menina tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, cabelos escuros e um vestido florido. E ela sempre chamava as pessoas pelo nome, com aquela garota. E ela dizia apenas as seguintes frases: "Oi, eu quero ir na sua casa, mas o meu pai é bravo. Não posso sair daqui." Mas o meu avô falava que conversaria com o pai dela, para ele deixar ela brincar. Ou então, ele levaria o seu pai para a minha bisavó convencê-lo. O meu avô era muito inocente, e logo ele chegou perto da cerca e estendeu a mão para a garota. Ele logo estranhou, porque a menina começou a repetir isso muito rápido. E o meu avô conta
que viu algo que nunca vai esquecer. Isso aconteceu em 2010, em algum tempo entre junho e julho, logo após a morte do meu pai. Como fazia pouco tempo que o meu pai havia morrido, e foi uma situação muito traumática para mim e para o meu irmão. O meu irmão tinha apenas 12 anos na época. Nós íamos em um psicólogo. Eu, provavelmente devido a um trauma. Eu tinha alguns ataques de pânico, e a minha mãe deixava claro que quando isso acontecesse, o meu irmão deveria chamar ela, para ir me acalmar. Então, era muito recorrente ela vir no meu quarto à noite e se deitar na minha cama para me acalmar. Certa noite, eu notei alguém parado na porta do meu quarto. Como eu sabia que às vezes a minha mãe não conseguia dormir e andava pela casa, ou ia fumar, eu nem me importei. Imaginei que fosse ela. Mas depois de alguns segundos, eu percebi que era uma silhueta masculina. E não havia nenhum homem adulto em casa. Imaginando que fosse um ladrão, eu gritei por minha mãe. E logo após eu gritar, a silhueta começou a caminhar em minha direção. Então, eu ouvi os passos apressados da minha mãe. Ela logo chegou e acendeu a luz do meu quarto. E assim que ela acendeu a luz, aquela silhueta se mostrou uma coisa preta, parecida com fumaça, e logo desapareceu no ar, como se tivesse se dissipado por algum vento ou algo assim. A minha mãe correu no quarto dela e trouxe o meu irmão no colo para o meu quarto. Ela acendeu todas as luzes da casa e sentou na minha cama e ficou ali, fazendo carinho na minha cabeça. Quando eu a perguntei o que era aquilo, ela apenas disse que não era nada. Eu logo imaginei que talvez fosse algum outro ataque, e então não duvidei que fosse coisa da minha cabeça. Mas a minha mãe parecia muito assustada, pois se fosse algo da minha cabeça, ela não sairia acendendo todas as luzes da casa e trazendo o meu irmão para o meu quarto. Este é o meu relato, e também já presenciei outras coisas sobrenatural, e ainda vou trazer para o canal. Boa noite. Olá, tenho 17 anos e sou de família evangélica. Os meus pais são pastores. E querendo ou não, eu fui fardada a acreditar que só existe céu e inferno, anjos e demônios, e nada além disso. O meu pai mexe com o sobrenatural, ou seja, ele expulsa demônios de pessoas. Muitas das vezes, quando acontecia isso, eu ouvia de longe o diabo falar com meu pai, enquanto ele expulsava, o chamando de desgraçado, que queria a alma dele, etc. Nunca acreditei 100%. Porém, tudo isso mudou em uma noite. Era fazer uma oração. Logo em seguida, aquilo parou. Eu fiquei tão extasiada que logo fui para a cama dos meus pais e adormeci em seguida. Porém, aquilo ainda não havia acabado, e aconteceu de novo. A minha vontade era de gritar, mas me faltava forças. Então, aquilo do nada parou, e foi como se eu tivesse tido um pesadelo. Acordei a minha mãe e contei para ela o ocorrido. Eu sabia que aquilo não iria parar, e só me vinha na mente que aquela coisa queria a minha alma. E logo eu percebi que aquele demônio
queria me puxar para o inferno. Para descontar todas as vezes que o meu pai os expulsava das pessoas, eu estava pagando pelo erro do meu pai. Essas coisas ficou um bom tempo sem acontecer. Até que um dia eu senti aquilo novamente no meu quarto. Mas ironicamente eu adormeci. Porém, no sonho ou realidade, eu podia ver e sentir tudo o que acontecia comigo. Eu sentia alguém alisando o meu corpo e tirando as minhas roupas. Era como se aquilo estivesse em um ato sexual comigo. Só que eu não me lembro direito. São apenas relances. E o mais estranho é que quando amanhecia, eu estava totalmente sem roupas. Isso era muito estranho, pois eu não me lembro de ter tirado a roupa ou algo assim. Comecei a ter muito medo. E eram noites e noites sem dormir, por medo disso acontecer novamente. Eu sinto essa coisa perto de mim o tempo todo. Porém, eu não conto a ninguém, por receio de não acreditarem em mim. Resolvi contar para vocês do canal, pois talvez vocês conhecem mais do que eu. E se de alguma maneira pode me ajudar. Ou talvez até mesmo alguém esteja passando pela mesma situação. Boa noite. Este relato se passou com a minha mãe e a minha tia. A minha tia já é falecida, mas a minha mãe e a minha avó presenciaram esse fato e eu acredito fielmente. A minha tia e a minha mãe eram irmãs gêmeas. Quando elas tinham 15 anos de idade, elas eram doidas para namorar. A minha mãe logo começou a namorar um garoto do colégio. E os dois começaram a ficar. A minha tia não gostava do relacionamento da minha mãe, porque ela queria o garoto para ela. Mas ele não gostava da minha tia. Bem, o tempo passou. E a minha tia, a minha avó e a minha mãe foram ao cemitério no dia de finados fazer uma visita para o meu falecido avô. Dentro do cemitério, a minha mãe avistou a minha tia conversando sozinha, ao longe. No momento, ela ignorou, mas depois a perguntou com quem ela falava. E ela disse que era com um rapaz que ela havia acabado de conhecer. Nessa época, elas já tinham 19 anos de idade. Bem, a partir daí, a minha tia ficou paranoica. Ela dizia que esse rapaz ia a visitar todas as noites. Porém, a minha mãe e a minha avó nunca viram esse rapaz. E minha tia saía todos os dias por volta de meia-noite e ficava no portão de casa, conversando com um misterioso rapaz que ninguém via. No começo, a minha mãe e a minha avó achavam graça daquilo. Mas depois, a situação foi ficando preocupante, pois a minha tia não falava de outro assunto a não ser sobre o Klaus. Klaus era o nome do rapaz misterioso. A minha avó falava que ela estava ficando louca e tentou diversas vezes levá-la num psicólogo, mas ela recusava a ir e dizia também que todos estavam contra ela. Os dias foram passando e a situação da minha tia foi só piorando. Até que certa noite ela ficou até tarde conversando no portão de casa com esse rapaz misterioso que ninguém nunca via. A minha avó pediu à minha mãe que fosse chamar sua irmã, pois já era muito tarde.
E quando a minha mãe saiu pela porta da sala e atravessou a garagem para chamá-la, ela viu a coisa mais assustadora de toda a sua vida. A minha tia conversava absolutamente com ninguém. Porém, no muro de fora da casa, estava a sombra da entidade que ela conversava. Era uma sombra muito negra, de um homem com um enorme chapéu e um sobretudo. E assim que a minha tia percebeu a presença da minha mãe, ela disse para aquela sombra: "Essa aqui é a minha irmã." A minha mãe deu um grito de pavor e entrou correndo para casa. E muito assustada, ela contou tudo para a minha avó, que acreditou. E no outro dia, bem cedo, a minha avó foi procurar uma mãe de santo ali da região. A mãe de santo foi até a casa da minha avó e disse que aquela entidade que visitava a minha tia todas as noites era uma entidade do cemitério, que passou a acompanhar a minha tia desde o dia que ela foi no cemitério. A mãe de santo incorporou aquela entidade. E aquela entidade disse que se não o deixasse em paz, ele iria matar a minha tia e levá-la para o inferno. A mãe de santo pediu para a entidade ir embora, mas aquilo se recusou. Então, a mãe de santo disse à minha avó que faria um banimento para aquela coisa se afastar. Porém, ela não saberia se iria funcionar, pois já havia passado muito tempo, e a minha tia já estava totalmente sob o domínio da entidade. A mãe de santo fez o banimento, e a entidade desapareceu por algum tempo. A minha tia ficou muito arrasada pelo fato de não ser mais visitada pela entidade, e começou a ficar muito doente. 5 dias depois, aquela entidade voltou em casa, atrás da minha tia. Porém, dessa vez, a minha mãe e a minha avó escutou aquilo chamando no portão de casa. Era por volta de meia-noite, e aquela entidade gritava à minha tia com uma voz aterrorizante. A minha tia estava muito doente e incapaz de levantar da cama. Então, ela, delirando de febre, chamava o tal do Klaus, que era o nome da entidade. E foi aí que aquela sombra daquele homem de chapéu e sobretudo atravessou o muro e foi até a janela do quarto da minha tia. A minha avó e a minha mãe rezavam e repreendiam aquela coisa. Aquela entidade deixou uma rosa na janela do quarto da minha tia e em seguida foi embora. No outro dia, bem cedo, a minha tia estava morta e aquela rosa vermelha se transformou em um pedaço de osso. Depois desse dia, essa entidade nunca mais apareceu. Mas aquilo cumpriu o que disse, pois temos certeza que a minha tia só veio a adoecer e a falecer por consequência daquele demônio. Já ouvi vários relatos de pessoas em todo o mundo que já se depararam com essa sombra desse homem do chapéu preto e sobretudo. Vou deixar um conselho a vocês: se virem esse homem do chapéu preto, corram e nunca tentem contato com ele, pois é como diz aquele ditado: o que é do cemitério, fica no cemitério. Boa noite. Isso aconteceu há mais ou menos 4 anos, quando eu ainda morava na casa dos meus pais. Era noite e eu estava no quintal, sendo que o quintal é metade coberto, onde tem a área de lavar, e a outra metade é descoberto.
Eu estava na parte descoberta e falava no celular. A noite estava bonita e quem estava em casa comigo era o meu irmão, que estava no quarto dele. Apesar de eu ter tido muitas experiências sobrenaturais naquela casa, eu não estava com medo e tudo parecia normal. Foi então que a ligação começou a falhar. Neste momento, eu estava de costas para a parte coberta do quintal. Porém, eu continuei tentando falar, até que a ligação caiu. Então, eu virei para entrar em casa, e foi nessa hora que eu vi. Havia uma enorme criatura em cima do telhado, me olhando com enormes olhos vermelhos, que pareciam 2 faróis iluminados. Aquela criatura era totalmente surreal. Parecia um enorme morcego ou gárgula. Era todo negro, como uma sombra. Tinha por volta de 2,5 metros de altura e uns 2 metros de envergadura. E seja lá o que fosse aquilo, tinha enormes asas, semelhantes a asas de um morcego, e um pequeno chifre na ponta central de cada asa. A criatura também tinha chifres pequenos em sua cabeça. E estava abaixada. Sentada, igual a um cachorro, e tinha 3 dedos em cada uma das suas garras. Me lembro de cada detalhe, pois ele estava bem próximo de mim. Quando a minha ficha caiu que aquilo era real, eu saí correndo. Parei na porta para fechar a grade e evitar que aquela coisa viesse atrás de mim e entrasse em casa. E eu pude ouvir, enquanto fechava o cadeado, o barulho de algo andando sobre as telhas, indo na direção da casa do vizinho, ao lado da minha. Pensei que talvez aquilo tivesse ido embora. Então fiquei parada, escutando o que aconteceria depois. E foi aí que eu ouvi um barulho de asas e um grito estridente. Corri para o quarto do meu irmão, muito apavorada. Peguei o meu celular, mas estava sem área. E o sinal só retornou depois de uns 2 minutos. O curioso é que o tempo todo, o celular do meu irmão, que era da mesma operadora, estava com sinal. Porém, o meu não estava. 2 dias depois, eu contei para o meu namorado o que tinha acontecido. Ele estava em casa, no meu banheiro, pois o meu quarto era uma suíte. O banheiro fica ao lado de uma área de ventilação, e essa área é coberta por uma grade. No meu quarto tem uma janela que dá para essa área, e nesse dia essa janela estava fechada. O meu namorado estava de frente para o espelho, sendo que este espelho fica do lado oposto para a janela que dá para a área de ventilação. E, consequentemente, do espelho você pode ver essa janela. E de repente, ele gritou me chamando, sendo que nessa mesma hora eu havia escutado ruídos na área de ventilação. Corri até ele para ver o que estava acontecendo. E ele disse que estava lavando as mãos. E quando ele voltou a atenção para o espelho, ele me disse que viu na janela 2 garras arranhando a parede, como se estivesse buscando apoio. E também ouviu o bater de asas. Ele pareceu bem assustado. E eu cheguei a pensar que era brincadeira, por conta do que eu tinha contado a ele. Mas ele parecia bem sério, e me jurou que era pura verdade. Então eu fui olhar mais de perto, para a parede da área. E realmente eu fiquei muito assustada. A parede estava com marcas de arranhões,
arranhões escuros, como se fossem riscos a lápis, porém bem escuro. Eu não quis falar sobre os arranhões para ninguém mais, além dele, pelo fato que sou cheia de relatos. E lá na casa dos meus pais, isso era corriqueiro. E outras pessoas da minha família já haviam presenciado esta criatura sobrevoando a casa dos meus pais. No dia seguinte, os arranhões haviam sumido, e eu nunca mais vi ou ouvi aquilo de novo. Eu não sei o que era aquela criatura, e quando isso aconteceu, eu não conhecia a lenda do Homem-Mariposa, ou Mothman. Não me arrisco a afirmar, ou mesmo insinuar que era ele, pois essa lenda é americana, e mesmo lá ocorre em áreas bem específicas. Porém, recentemente eu assisti a um programa onde pessoas comuns contam seus relatos sobrenaturais. E uma dessas pessoas contava o relato de um casal que teve uma terrível experiência com o Homem-Mariposa, na mesma cidade onde a lenda nasceu. E neste relato eu vi algumas semelhanças com o que aconteceu comigo. A interferência no sinal do celular e as características da criatura, o grito estridente e as marcas escuras. Enfim, continuo não acreditando que possa ser isso. Mas existem muitas coisas que não sabemos explicar. Coisas que existem e somente poucos podem ver. E é como diz o ditado: o fato de você não acreditar não quer dizer que não exista. Boa noite. Este relato não aconteceu comigo, mas com um amigo meu de confiança. E da forma como ele contou o fato, eu acredito sim em sua veracidade. Há algum tempo atrás, este amigo disse que foi até o seu rancho, o qual fica à beira do Rio Grande, em Miguelópolis, São Paulo, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, para podar o mato que estava alto, pois ele iria dar uma festa no local e gostaria de deixar tudo preparado. Foram ele e mais 2 amigos. Planejaram de ir de manhã e voltar logo depois do almoço. Mas, inesperadamente, caiu uma forte chuva. Isso foi no sábado, dia 28 de junho de 2009, o que os impossibilitou de saírem, devido ao barro. E o fato do carro estar com o tanque cheio influenciou muito para que o veículo atolasse. O local é muito bom, com camas, televisor na sala, antena parabólica e fogão a gás. Mas como não havia comida para toda a noite, eles decidiram ir até uma cidadezinha próxima, Miguelópolis, para comprar algo para fazer um churrasco. Para facilitar a ida, resolveram descer o rio de canoa em um trecho a uns 500 metros no máximo, onde de lá até a cidade seria mais fácil chegar a pé. Eles foram de canoa, com um motor de popa. Já no retorno, por volta de 10h30 da noite, depois de ficarem na cidade esperando a última pancada de chuva passar, eles voltaram para a margem do rio, onde encontrava-se a canoa. Eles subiram na canoa e ligaram o motor. Mas, para terminar a maré de azar, a gasolina estava por um fio de acabar. Então, como era perto, eles só pegaram o impulso e foram guiando o barco com remos. Estava muito frio naquele sábado, então todos queriam remar um pouco, para se esquentarem. Quando foram trocar os remos, um dos amigos o tirou da água para entregar para os 2 que estavam na traseira da canoa. E foi quando eles ouviram um barulho na água, como se alguém estivesse nadando. Então, logo imaginaram que para entrar na água com aquele frio, só poderia ser um animal, talvez uma capivara, que é um animal muito comum na região. Todos estavam tranquilos, pois o som era bem natural,
e como a região tem muitos pescadores, poderia ser até mesmo algum que se aventurou e entrou na água fria para arrumar as redes. Mas essa tranquilidade logo passou. Já avistando as luzes do rancho de onde saíram, quase chegando, o som na água começou a se misturar com os de uma pessoa, respirando, ofegante e com um ar de desespero. Por um instante, eles até acharam que poderia ser o barulho de peixes presos na rede. Mas o som de respiração era muito forte, e só aumentava a impressão de que não era algo tão natural assim. Eles começaram a gritar e a balançar as lanternas para verem se era alguém se afogando. Colocaram os remos na água para o caso de ser alguém em apuros pudesse agarrar o remo para se salvar. A cada segundo, o som ficava mais próximo e mais forte. E logo o desespero começou a tomar conta dos três dentro da canoa, pois embora o som fosse forte, a água estava muito calma. Então, sem esperar, saindo na neblina que cobria a margem, eles avistaram uma figura fantasmagórica de uma pessoa. Era um homem, todo de branco, como uma folha de papel. Mas o pior ainda estava por vir. Pois quando a neblina que envolvia aquele ser se dissipou, eles perceberam que era algo inominável. O homem estava sobre a água, e para deixar tudo pior, podia-se ver nitidamente que ele flutuava sobre a água. Mas sem as pernas, apenas o seu tronco e os seus braços eram visíveis. E pela distância em relação à água, viram que o homem não tinha pernas. E para dar o toque final, aquele ser estava de olhos fechados, com a cabeça caída para o lado. E quando abriu os olhos, naquele momento, todos gritaram e rezaram, pois os olhos do homem eram brancos, assim como o seu corpo. Um deles até passou mal dentro da canoa, pois não tinha coragem de pôr a cabeça para fora da canoa. Aquele espectro os encarou por alguns segundos e simplesmente desapareceu atrás da neblina que o envolveu. Os três, tomados pelo total desespero, começaram a remar como podiam, menos com as mãos, pois naquele momento a água era o último lugar que eles queriam contato, e com muito custo alcançaram a margem. Tiraram forças de onde não tinham, para conseguir desatolar o carro, além de esvaziar parcialmente o tanque, e saíram de lá às pressas. O meu amigo garantiu que depois desse fato não vai mais ter festa no seu rancho. E este mesmo rancho se encontra a um preço razoável. E ele disse que vai trocar o rancho por uma casa na cidade. O que seria aquela criatura? Seria a alma de alguém pedindo socorro para ser salva? Ou seria uma outra criatura do além, procurando uma possível vítima naquele local isolado tarde da noite? Antes de começar com o relato, eu devo explicar algumas coisas antes. Vamos lá. Eu estudava em uma escola pública de uma cidade satélite do Distrito Federal. Antes de estudar nessa escola, uma diretora teve um infarto dentro de uma sala. Coincidentemente, o número da sala é 13. Após a morte dessa diretora, mas precisamente 3 anos depois, o vigia noturno relatava ouvir barulhos de passos e dizia que avistava coisas durante a noite. Nisso, eu estava entrando no primário quando este vigia simplesmente desapareceu. Não foi mais trabalhar na escola por motivos óbvios. Os anos foram se passando e eu cheguei à 4ª série. Nisso, a sala número 13 nunca tinha sido aberta e eu estudava na sala 14, que ficava bem ao lado.
Um dia, os meus amigos Guilherme e Diego, além de mim, foram ao banheiro, quando ouvimos um barulho vindo de dentro da sala. Como a sala estava trancada, pensamos que não era nada e fomos ao banheiro. E ao voltarmos, fomos brincar em um campinho que ficava do lado de fora da sala, onde tinha uma mureta enorme separando a escola da rua. Então nós resolvemos entrar na sala 13. Mas as portas da sala estavam todas trancadas por dentro, com trincos pesados. Essa era a única forma de trancá-las. Depois do intervalo, estávamos matando aula, quando mais uma vez ouvimos barulhos vindo de dentro da sala. Eu fui olhar primeiro pelo buraco da fechadura e vi apenas um emaranhado de cadeiras. E depois foi a vez do Guilherme, e nessa hora ele ficou pálido. Os olhos esbugalaram e ele começou a tremer. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele não conseguia responder. Então resolvi olhar de novo. E foi aí que vi uma casinha como de bonecas, só que muito maior, com alguns brinquedos espalhados. Dava para ver que as portas continuavam trancadas por dentro. Eu quase tive um ataque cardíaco ao ver aquilo. E antes mesmo que eu pudesse falar alguma coisa, apareceu uma mão como uma espécie de palito e tentou furar os meus olhos. Não sei explicar o que aconteceu. Só sei que quando eu acordei, o Guilherme e eu estávamos na direção da escola e havíamos estado inconscientes. O nosso terceiro amigo, o Everton, chamou a diretora para nos socorrer, pois sem explicação alguma, havíamos desmaiado após olhar pelo buraco da fechadura. Inexplicavelmente, de acordo com Everton, não havia se passado nem 10 segundos que estávamos olhando pelo buraco da fechadura, mas para mim pareceram 2 minutos. O Guilherme disse que para ele também pareceu uma eternidade. Após contarmos o relato, a diretora disse que era impossível isso, e foi fruto de nossa imaginação, pois a porta da sala 13 estava aberta, sendo a mesma porta que havíamos visto trancada pelo lado de dentro. E essa porta não possui fechaduras do lado de fora, apenas trincos internos. Não sei se eles esconderam algo dos alunos, ou se realmente não acreditaram nos relatos, mas nos anos seguintes eu mantinha contato com as minhas professoras, uma delas até hoje, e de acordo com ela, várias crianças desmaiaram após olhar pela fechadura da sala de número 13. Outra coisa que dá para estranhar é porque até hoje, depois de tantos anos, a sala continua trancada. Não sei o que aconteceu, mas sei o que eu e o Guilherme vimos. E isso não era normal. Isso ainda continua um mistério, e ninguém mais comenta sobre a sala 13. Em 1997, fui com uma amiga passar as férias no interior de Minas Gerais, na casa dos meus avós. Eu e minha amiga resolvemos ir a uma cidadezinha localizada a 10 quilômetros de lá. Estávamos caminhando em uma estrada cercada por várias árvores e matos. A lua estava clarinha, iluminando a estrada. E foi quando, em uma encruzilhada, avistamos uma luz muito forte e branca, parecida com uma mulher. Resolvemos correr em direção a ela, pois parecia que estava nos esperando. Eu pensei se alguma tia me esperando para acompanhá-la na estrada, por ela estar sozinha. Naquele tempo, eu não acreditava em assombrações. Quando peguei impulso para correr, aquela luz se transformou em uma bola de fogo e entrou em uma rua onde eu teria que entrar para chegar a tal cidade. Parei de correr e fui caminhando normalmente com a minha amiga. E achamos estranho o fato daquela mulher estar nos esperando parada em uma encruzilhada e do nada sumir daquele jeito.
pois não acreditávamos no que estávamos acabando de ver. E assim que virei para entrar na tal ruinha, veio o susto. A mulher estava caminhando na nossa frente. O engraçado é que cada passo que ela dava, ela sumia e aparecia logo mais à frente. E sempre caminhando no mesmo ritmo. Ficamos apavoradas e mesmo assim não acreditávamos no que estávamos vendo. Naquele momento, resolveram estourar um rojão em uma casa na mesma ruinha de onde estávamos. A mulher já estava a uns 30 metros de nós, subindo a rua. Soltamos um berro tão alto com o susto do rojão e nos agarramos uma na outra com o susto do barulho. Estávamos hipnotizadas com aquela situação. A mulher veio em uma velocidade incrível e antes que trocássemos o passo, ela passou por nós e entrou naquela casa de onde veio o rojão. Os pelos de nossas pernas se arrepiaram e depois do ocorrido, um homem saiu de dentro da casa dizendo ter se assustado com a gritaria e nos perguntou o que estava acontecendo. Não contamos o que havia acontecido, pois estávamos morrendo de vergonha e medo que ele tirasse sarro de nós. Mas ele, com uma cara de desconfiado, nos perguntou se tínhamos visto algo. Respondemos que não, mas aí eu disse a ele que estávamos com uma moça de vestido branco, e ela entrou na casa dele, e nós estávamos procurando por ela. Ele riu e nos disse: "Vocês viram uma mulher de branco na encruzilhada, né? Não se preocupem, é normal ela aparecer ali. Foi aí que o caixão dela quebrou e ela caiu no chão. Ela costuma aparecer para o pessoal, sem cabeça, porque o marido dela pegou ela com outro na cama e cortou a cabeça dela fora." Fiquei apavorada, pois faltava mais de 10 quilômetros para andarmos naquela escuridão. Mas, graças a Deus, não voltamos a vê-la mais. Chegamos em casa e relatamos o fato aos meus parentes. E eles disseram que já viram essa mulher várias vezes e que já estavam acostumados. E que às vezes ela virava 3 cachorros na frente deles. O meu marido e eu tivemos muitas experiências com o inexplicável. Nos mudamos para o nosso apartamento no dia 1º de agosto de 2001. Nós sempre sentíamos algo de estranho nesse lugar. A primeira vez que aconteceu foi depois de 2 meses, numa quinta-feira. O meu marido estava trabalhando até mais tarde, como sempre. Eu tinha chegado em casa, vindo da casa da minha mãe, e tinha ido assistir TV. Eu comecei a sentir algo de estranho, vindo do corredor, e decidi acender a luz de lá. Eu voltei para o sofá e assim que eu me sentei nele, a luz do corredor começou a acender e a apagar. Dava para ouvir o som do interruptor se mexendo. Eu podia ver de onde eu estava sentada. O interruptor ligando e desligando. Isso durou uns 10 segundos. Eu fiquei simplesmente apavorada. E o pior era que eu estava sozinha em casa. Depois que o meu marido chegou, ele me acalmou, tentando me convencer de que era só um problema elétrico. Mas eu sei que não era. Desde então, às vezes, quando eu estou no chuveiro que fica de frente para o corredor, eu vejo alguém sair do quarto e ir para a sala. Então eu chamo o meu marido
achando que era ele. E ele sai do quarto. O meu marido começou a notar que os nossos 2 gatos ficavam miando para o corredor e para a porta do banheiro. A gata Mimi ficava arranhando a porta e o carpete debaixo da porta, sem nenhum motivo aparente. Um dia, o meu marido estava sentado exatamente onde eu estava no dia que a luz ficou ligando e desligando. E a Mimi começou a miar para a porta fechada do banheiro. E então ela começou a brincar com algo que estava no chão, na frente da porta. O meu marido falou que pareceu que alguma coisa tinha agarrado a patinha dela e estava puxando, o que fez ela tombar para o lado e ser puxada contra a porta pelo vão que tem por debaixo da porta do banheiro. Ela começou a berrar e o meu marido levantou correndo para ajudá-la. E assim que ele puxou a pata dela por debaixo da porta, ela levantou e saiu correndo. Ele abriu a porta e não tinha nada lá dentro que pudesse ter causado isso. No final do ano passado, eu estava no chuveiro. Era cerca de 8h30 da noite. E o meu marido estava trabalhando. O banheiro estava cheio de vapor. Pelo canto do olho, eu notei marcas de mão se formando no espelho. Eu normalmente deixo a porta do banheiro aberta. Estava pensando que talvez pudesse ser uma brisa fria que estava vindo de fora. E pegando o espelho de um certo jeito que fizesse as marcas parecidas com mãos. Assim que eu tinha me convencido que era só o vento, a cortina do chuveiro abriu, como se algo tivesse puxado ela violentamente. Eu fiquei paralisada de medo. Depois de uns 2 segundos, a porta se fechou. Eu apenas sentei e me encolhi toda no chão do chuveiro. Eu não me lembro de muita coisa depois disso, mas eu lembro que ouvia a Mimi miando do outro lado da porta. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas não deve ter sido muito tempo, já que o aquecimento é a gás e só temos água quente por uns 20 minutos. Depois de um tempo, eu levantei, peguei uma toalha e saí correndo para o carro. E fui até o trabalho do meu marido e liguei do celular para ele, falando que eu estava no carro. Ali, no estacionamento, só com uma toalha e enrolada e um cobertor que eu tinha lá. Eu falei o que tinha acontecido. Ele falou que nós não podíamos sair do apartamento, já que não tínhamos dinheiro para isso. Então eu disse a ele que eu me recusava a ir para casa depois do trabalho, antes que ele chegasse lá. A única coisa que eu sei sobre esse apartamento é que lá antes era uma casa e pegou fogo. E depois disso usaram o terreno para construir o nosso prédio. Mas pelo que me falaram, ninguém morreu no incêndio. Eu não tenho ideia do que pode ser que tenha aqui em casa, mas eu morro de medo de ficar sozinha. Um certo dia, eu estava há pouco conversando com um senhor que está trabalhando numa obra aqui perto de onde eu moro. Ele me contou uma história de arrepiar. Ele disse que há algum tempo morava num bairro próximo ao cemitério da Boa Vista, também chamado de Sanga Funda, que onde, por sinal, eu nunca estive. Ele diz que às vezes passava durante a noite com a sua bicicleta pela frente do cemitério, e que era um lugar assombroso, com muito mato, túmulos abandonados e muito abandono. Certa noite, ele disse que ouviu, vindo de dentro do cemitério, um grito de arrepiar, como se fosse gritos de dor e desespero. Ele fez o sinal da cruz e foi embora. Nos dias que se seguiram, aconteceu a mesma coisa, até que em uma certa noite,
ele se armou de coragem e resolveu conferir qual era a origem daquele som. E entrou no cemitério. Olha, é preciso muita coragem para fazer isso, pois não havia nenhuma iluminação, além do luar. Ele andava sempre rezando e perguntando quem estava ali e se podia ajudar. Então, os gritos ficaram cada vez mais próximos. E aquele senhor, que chamarei aqui de Pedro, ao passar por trás de uma árvore, ele teve a pior visão da sua vida. Em uma cova rasa, com ar de sepultura recente, estava debruçado um espectro de um rapaz, todo coberto de sangue, que se ergueu cambaleando em sua direção, chamando por socorro e misericórdia. Pedro correu com todas as forças de que foi capaz daquela visão medonha. Pegou sua bicicleta e pedalou a toda velocidade para casa. Ele não dormiu naquela noite, de tão apavorado que estava. No outro dia, ele contou o acontecido a uma vizinha, a qual lhe contou que sabia do que se tratava. Ela disse que era o túmulo de um jovem assaltante, morto pela polícia aos 19 anos, e isso fazia pouco tempo. Pedro rezou muito pela alma do rapaz e nunca mais passou diante do cemitério. Em 2011, eu recebi um e-mail de uma amiga virtual, muito assustada. O nome dela é Aline. Até aquele momento, eu tinha contato com ela só pelo MSN. Aline, como eu também, tem curiosidade sobre casos sobrenaturais. Ela mora em São Paulo, perto do bairro Jardim Anália Franco. Fazia exatamente 2 meses que ela havia se mudado do seu apartamento no 10º andar para a cobertura do prédio onde ela mora. Os antigos donos da cobertura saíram do país para morar na Europa. Nesse dia, às 7 horas da noite, eu recebi um e-mail. Olá, Christopher, tudo bem? Aqui é a Aline. Algo muito estranho está acontecendo no meu quarto. Faz 2 meses que eu me mudei para este apartamento. E de madrugada ouço barulhos estranhos. Eu estou com muito medo. Não sei se estou ficando louca ou se é apenas coisas da minha cabeça. Ontem eu falei com a minha mãe. Ela falou que iria chamar um pastor para fazer uma oração, mas até agora ele não veio. Gostaria de saber se você pode me ajudar. Esse é o meu número de celular para a gente entrar em contato. Obrigada, beijos. No mesmo dia, às 19h30, eu liguei para a Aline e marcamos para nos encontrarmos no shopping. Cheguei lá às 8h30 e ela já estava me esperando. Ela estava muito nervosa. Falou que não ia mais voltar para o apartamento. Eu perguntei aonde ela ia ficar. E ela respondeu que ia voltar para a casa da mãe dela. Ia tentar vender aquele apartamento o mais rápido possível. Eu tentei acalmá-la e perguntei se eu podia dar uma olhada no quarto. Ela falou que sim, mas ela não iria mais entrar lá. Chegando no apartamento, eu percebi que não tinha nada de anormal. Ela estava do lado de fora do apartamento e me perguntou se eu poderia passar a noite lá. Achei até estranho, mas como ela estava muito nervosa, eu aceitei. Perguntei para ela se ela confiava em mim, e ela respondeu, é lógico que sim. E me deu as chaves do apartamento, e falou que só iria voltar de manhã. Olhei para o relógio e já eram 10h30 da noite. A Aline pegou seu carro e foi para a casa da sua mãe. No primeiro momento eu pensei, essa garota é muito louca para me dar a chave do apartamento dela. Se eu fosse uma pessoa de má fé, eu faria limpo no apartamento. Fechei a porta do apartamento
e fiquei na sala até às 11h30 da noite. Me levantei e desliguei todas as luzes do apartamento. Só deixei o abajur do quarto dela ligado. Passaram-se 2 horas e nada de estranho aconteceu. Então eu resolvi ir para a cozinha. Liguei novamente todas as luzes e fui fazer um café. Olhei novamente para o relógio e já era 2h35 da madrugada. E ainda nada de estranho ou sobrenatural havia acontecido. Voltei para a sala e liguei a televisão para assistir um filme na Globo. Não me recordo o nome do filme, mas era bem legal. Acabei pegando no sono e 1 hora depois eu acordei. Olhei para a televisão e ela misteriosamente estava desligada. Até me arrepiei. E logo em seguida o telefone começou a tocar. Fui atender e estava mudo. Coloquei no gancho e novamente começou a tocar. Atendi, falei alô, mas ninguém respondia. Muito nervoso, olhei novamente para o relógio e eram 4 horas da madrugada. O telefone parou de tocar. Todas as luzes que eu tinha ligado desligaram sozinhas. O rádio-relógio começou a tocar uma música francesa muito antiga. As luzes do quarto dela começaram a piscar. Eu me aproximei, olhei e vi vários gatos pretos mortos pelo chão. Saí correndo do apartamento, assustado, e fiquei do lado de fora, perto da piscina, e liguei para a Aline, mas ela não atendia. Precisei esperar até amanhecer para sair daquele local. E às 6 horas da manhã, a Aline ligou e falou que em menos de meia hora ela estaria lá. Esperei ela chegar, e quando ela chegou, eu contei tudo o que havia acontecido. Ela falou que também tinha visto os gatos, mas estava com vergonha de contar. Ela não queria ser chamada de louca ou algo parecido. Às 7 horas da manhã do dia seguinte, eu liguei para o meu chefe avisando que não iria trabalhar, pois eu tinha que resolver alguns problemas. Fui até a administração do prédio e perguntei se eles tinham algum contato com os ex-donos do apartamento. O senhor João, zelador do prédio, passou o número do celular do casal que morava lá. Tentei ligar, mas sempre ficava fora de área. Então fui procurar algum vizinho que os conhecia. Dona Luísa, que mora mais tempo que a Aline no prédio, conhecia esse casal. Ela falou que o casal tinha perdido um filho recentemente e por isso decidiram sair do Brasil. O casal era bem estranho, sempre andavam com roupas escuras. O filho com depressão se matou com um tiro na cabeça há 4 meses. Depois de ouvir isso, eu voltei para casa às 13 horas, para tomar um banho e descansar um pouco. Às 16 horas, a minha amiga Aline liga no meu celular e avisa que tinha mais coisas para eu saber. Voltei para o prédio e a Aline disse que falou com um rapaz chamado Osvaldo. Ele falou para ela que o casal que morava lá anteriormente era satanista e sempre faziam rituais de magia negra no quarto dela. E também falou que chegou a participar de um desses rituais macabros. Eles usavam animais como sacrifício ao demônio. Ao certo, eu não sei se essa história é verdade ou não, mas a minha experiência no apartamento foi real. Agora o apartamento